Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição falando de economia. Puxada pela alta nos preços dos alimentos e da saúde, a prévia da inflação subiu em janeiro. Mas, segundo o IBGE, na comparação em 12 meses, ficou um pouco mais baixa. Depois de encerrar o ano de 2022 com um aumento de 5,9%, a prévia da inflação oficial de preços segue em alta. Subiu 0,55% em janeiro. Segundo o IBGE, o IPCA 15 registrou a maior taxa desde junho do ano passado e menor em comparação com janeiro de 2022, quando o índice registrou alta de 0,58%. Com a variação, o índice acumula alta de 5,87% nos últimos 12 meses. Ficou abaixo dos 5,90% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Até o meio de janeiro, os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. E os maiores impactos no bolso dos brasileiros vieram dos itens que compõem as áreas de saúde, cuidados pessoais e alimentação e bebidas. O grupo Comunicação apresentou a maior variação nominal. Os demais ficaram entre alta de 0,17% de transportes e habitação e de 0,57% de despesas pessoais. Todas as regiões pesquisadas apresentaram aumento em janeiro, com a maior variação registrada em Belo Horizonte, influenciada pelas altas dos itens de higiene pessoal, da taxa de água e esgoto e da batata inglesa. Já o menor resultado aconteceu no Rio de Janeiro, onde pesaram as quedas da energia elétrica e da cebola. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra os envolvidos no rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. Esse caso aconteceu em 2019. O Ministério Público Federal denunciou 16 pessoas por homicídio qualificado por 270 vezes, que foi o número de mortes causadas pelo rompimento da barragem em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019. Entre os acusados estão o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, funcionários da mineradora e da empresa que atestou a segurança da barragem. Todos eles, pessoas, empresa e mineradora, também foram denunciados por crimes ambientais contra a fauna e a flora e por crime de poluição. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Justiça Federal era responsável por analisar o caso sob a alegação de que o rompimento afetou sítios arqueológicos de responsabilidade da União. Na denúncia apresentada nesta segunda-feira, os procuradores pediram a possibilidade de, a qualquer momento, acrescentar ou retirar denunciados ou fatos criminosos. A denúncia enviada à Justiça Federal é a mesma apresentada pelo Ministério Público Estadual à Justiça Mineira. O MPF explicou que isso foi necessário porque nesta quarta-feira a tragédia de Brumadinho completa 4 anos e alguns crimes ambientais podem prescrever no dia 25. A barragem da mina do Córrego do Feijão se rompeu em 2019 e a onda de rejeitos tirou 270 vidas. 3 pessoas ainda estão desaparecidas. E atenção a esse dado. O número de mortes de motociclistas e garupas na cidade de São Paulo cresceu no ano passado. O aumento é 40% superior ao período pré-pandemia. O levantamento foi feito pelo CEPETRAN, que é o Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E os números mostram que andar de moto na capital paulista está cada vez mais perigoso. São Paulo registrou 374 mortes de ocupantes de motocicletas em 2022. No ano anterior, foram 283 óbitos, o que representa um aumento de 32%. Em 2019, o último ano antes da pandemia, foram 268 vítimas fatais. E nesse caso, o aumento foi de 40%. O CEPETRAN informou que o levantamento foi feito com base no Infociga, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito do Governo do Estado, e leva em conta apenas as mortes de condutores ou passageiro, ou seja, vítimas que estavam nas garupas das motos, em acidentes registrados nas ruas e avenidas da capital paulista. Com isso, não entram nessa estatística as mortes registradas em trechos urbanos de rodovias estaduais ou federais, que cortam a cidade. Ou seja, o número pode ser ainda maior.
Vamos agora de notícias internacionais. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia chega nesta terça-feira a seu 11º mês. O conflito, que já provocou a perda de milhares de vidas e a destruição de quase todo o território ucraniano, parece ainda estar longe do fim. Em meio a uma escalada de tensões entre a Rússia e o Ocidente, países membros da OTAN seguem negociando o fornecimento de mais armas para a Ucrânia. Mas o impasse continua, já que a Alemanha tem relutado em enviar seus tanques avançados para Kiev. O país teme que a medida aumente ainda mais a escalada no conflito, já que a Rússia segue acusando o Ocidente de interferir na guerra e faz constantes ameaças sobre o uso de armas nucleares. Tá aí, então, o resumo do conflito nesses 11 meses. E ainda falando de notícias internacionais, mais protestos foram registrados na segunda-feira em Lima, a capital do Peru. Os atos pedem a renúncia da presidente Dina Boluarte. Mais de 40 mortos foram registrados devido à repressão policial aos protestos desde o começo de dezembro. A principal central sindical do país exige o fechamento do Congresso e uma Assembleia Constituinte, além de atribuir a culpa da violência nos atos a infiltrados do governo. Questionado por grupos civis, o governo defendeu a repressão policial e o Ministério do Interior afirmou que há vândalos entre os manifestantes. De acordo com autoridades de transporte, há bloqueios de estradas em 10 das 25 regiões peruanas. Os aeroportos de Arequipa e Juliaca ainda estão fechados sob custódia militar. O serviço de trens entre Cusco e Machu Picchu, principal destino turístico do país, está suspenso pelo fechamento da famosa cidade por questões de segurança. E um apagão generalizado deixou o Paquistão sem energia na segunda-feira. O problema começou logo pela manhã. As medidas de economia adotadas pelo país acabaram causando uma falha no sistema de geração. A falta de energia começou no início da manhã de segunda-feira, devido a uma falha ligada às medidas de economia adotadas para enfrentar a grave crise. O ministro da Energia afirmou que a eletricidade estava sendo gradualmente restaurada e que as causas do apagão seriam investigadas. As grandes cidades de Karachi e Lahore voltaram a ter luz durante a noite de segunda, ainda que breves interrupções tenham sido registradas. A capital, Islamabad, e outras grandes cidades também registraram um retorno gradual da eletricidade, mas algumas áreas rurais permaneceram sem luz. Os apagões são comuns no Paquistão, onde hospitais, fábricas e instituições governamentais costumam usar geradores privados, que muitas vezes estão fora do alcance da maior parte da população. E um hospital norte-americano contratou 2 robôs para exercer as funções de enfermeiro, devido à falta de profissionais do ramo. E a vantagem é que eles trabalham até 24 horas, sem parar. Os robôs são chamados de Moxis e utilizados para entregar remédios e suprimentos nas instalações. Para conseguirem ter livre circulação entre os ambientes, eles possuem um display digital com leitor de identificação implantadas em seu braço robótico. E eles realizam cerca de 1.800 entregas por mês, poupando a equipe humana de dar 2 milhões de passos e de mais de 3.000 horas de trabalho. Os 2 robôs trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, com apenas um curto período de tempo para carregar a sua bateria. Para desempenhar o trabalho feito por eles na mesma intensidade, seriam necessários pelo menos 6 enfermeiros profissionais. Os robôs não interagem diretamente com os pacientes, embora os criadores da iniciativa esperem que a sua implementação se torne mais comum nos próximos anos. Apesar de curioso, o Centro Médico Memorial Elmhurst, em Chicago, não é o primeiro a buscar robôs para simplificar funções já exercidas por humanos. Grandes hospitais dos Estados Unidos, como o Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, e o Hospital do Texas, em Dallas, já adotaram unidades do Moxi nos últimos 5 anos. Os robôs são indispensáveis para levar itens pesados de forma mais rápida do que um humano conseguiria. A presença dos robôs também possibilita que os enfermeiros dediquem mais tempo aos pacientes e contornem a falta de profissionais. A falta de enfermeiros acontece muito em razão da pandemia da Covid-19.
ela fez com que a entrada de novos alunos nas faculdades de enfermagem dos Estados Unidos caíssem em níveis jamais vistos. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!